Olá, alunos, tudo bem? Eu estou aqui agora para gravar um vídeo que auxiliará na prova de bloco, do bloco 2. Pessoal, o conteúdo que vai cair nessa prova é isomeria ótica e reação de saponificação. Então, eu vou começar aqui com isomeria ótica, e eu vou começar mostrando, quero que vocês olhem para a ilustração aqui, para essa figura. Ela demonstra o que acontece num polarizador. Polarizador é um equipamento, tá? E a função dela é polarizar a luz, ou seja, fazer com que a luz vibre em apenas um plano. Olha aqui, eu tenho uma fonte luminosa e eu sei que a luz ela se espalha para todos os lados, né, pessoal? Ela não é polarizada, ela é despolarizada. Daí eu passo por um polarizador, o polarizador faz com que ela vibre em apenas um plano, tá? E o que acontece? Se eu colocar algumas substâncias aqui dentro desse tubo polarimétrico e a luz quando bate nessa substância, algumas substâncias têm a propriedade de desviar essa luz para a direita ou para a esquerda. Essas substâncias que eu falo que são substâncias oticamente ativas, tá? Elas têm essa propriedade de desviar a luz para a direita ou para a esquerda, tá? Pessoal, eu falo que essas moléculas, elas são imagens especulares uma das outras. Elas vão ser praticamente iguais. Mas olha, a minha mão é a imagem especular da outra mão. Se eu sobrepor uma em cima da outra, elas não vão ser iguais, porque observa, as posições dos átomos não vão ser iguais. Então, observa aqui, eu coloquei exemplo, o limoneno. O limoneno, ele tem a imagem especular dele, e quando eu tentar sobrepor um no outro, vai acontecer isso, tá? Elas não vão ser moléculas iguais e elas podem ter propriedades diferentes por conta disso. O que que eu preciso para que uma molécula tenha essa propriedade? Eu preciso ter o carbono quiral ou carbono assimétrico. Normalmente chama de quiral, tá? E o que que é um carbono quiral? Carbono quiral é um carbono que vai possuir quatro ligações simples e esses quatro ligantes a esse carbono têm que ser diferentes. Observa aqui no limoneno. Eu coloquei a molécula do limoneno. Eu sei que ela tem imagem especular, então eu sei que ela vai ter um carbono quiral. Mas onde está o carbono quiral? Quantos carbonos quirais ela tem? Pode ter mais de um carbono quiral na minha molécula, tá? Olha, eu coloquei aqui, vamos analisar esses três carbonos. Esse primeiro carbono, pessoal, ele não pode ser quiral. Observa que a primeira regrinha, o primeiro requisito é que ele tenha quatro ligações simples. Aqui eu já observo que ele está fazendo uma ligação dupla. Então, ele já está desclassificado. Não é por conta desse carbono que é o limoneno tem essa capacidade de poder desviar a luz para a direita ou para a esquerda, tá? Olha o carbono 2. O carbono 2 ele também não pode ser quiral. Tá, que ele está fazendo só ligações simples, mas aqui ele está fazendo duas ligações. Eu sei que o carbono ele é tetravalente, ele faz quatro ligações. Então eu completo com o hidrogênio. Observa, ele vai ter o ligante hidrogênio e o ligante hidrogênio. O segundo requisito é que os ligantes sejam diferentes. E aqui eu percebo que eu tenho dois ligantes iguais. Então, não pode ser ele. Então, obviamente, né, se eu dei três opções, o carbono quiral vai ser o carbono número 3. Mas vamos analisar aqui comigo por que é o carbono número 3. Primeiro, pessoal, olha, ele está fazendo quatro ligações. Olha, uma ligação com hidrogênio para cá, uma ligação aqui para baixo, uma ligação que vem para o ciclo e a outra ligação que vem para o ciclo. Então, ele está fazendo quatro ligações simples. Vamos ver se os ligantes são diferentes entre si. Então, para cá eu tenho hidrogênio, para baixo eu tenho isso tudo. Eu já sei que o hidrogênio é diferente disso tudo que está aqui embaixo. Quando o composto é fechado, fica mais difícil fazer análises dos ligantes que faz parte do ciclo, mas você tem que guardar na sua cabeça que qualquer diferença é uma diferença. Então eu vou andar
tá? Pelos ligantes do carbono 3 e vou perceber se há diferença entre esse caminho percorrido, tá? Olha, se eu pegar aqui para a direita, eu vejo que desse carbono vem uma ligação simples, vem uma ligação simples e vem uma ligação simples. Agora eu vou pegar para o lado esquerdo. Quando eu pego para o lado esquerdo, pessoal, olha, eu tenho uma ligação simples, eu tenho uma ligação simples e eu tenho uma ligação dupla. Já tem uma diferença. De um lado foi simples, 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 do outro lado foi simples, simples, dupla. Então, esse aqui já é meu carbono quiral. Então, é esse carbono que faz com que o limoneno tenha essa possibilidade de, ao passar pelo polarímetro, desviar a luz e polarizar a luz e desviar essa luz polarizada ou para a direita ou para a esquerda, tá? Eu coloco um asterisco no carbono quiral para representá-lo. Então, vem aqui e coloco um asterisco para indicar que é esse o meu carbono quiral. Beleza? Pessoal, quando a minha molécula desvia a luz para a direita, eu posso chamar ela de destrogiro, ou que ela faz um giro destrógiro. Tem essas duas maneiras de falar. Eu prefiro falar destrogiro, tá? Daí aqui, pessoal, como é para a direita, é só lembrar. Destro, uma pessoa destra é uma pessoa que escreve com a mão direita, tá? Se a minha molécula desvia a luz para a esquerda, eu falo que ela é levogiro, ou ela provoca um giro levógiro, tá? Então, levogiro, é só lembrar de left, que é a esquerda em inglês, beleza? E eu tenho como sem falar que é destrogiro ou levogiro, no nome da molécula, identificar se ela desvia a luz para a direita ou para a esquerda, se ela possui essa propriedade, tá? Eu identifico, pessoal, de duas maneiras. Ou eu posso colocar um R maiúsculo para aquele que desvia para a direita, R right, direita em inglês, então, para guardar bem. E se ela desvia a luz para a esquerda, eu coloco um S maiúsculo. Como essas nomenclaturas aqui vêm do latim, então provavelmente esquerda em latim começa com S, tá? Se eu não quisesse colocar essa denominação, eu poderia colocar sinais. A que desvia a luz para a direita eu represento com sinal positivo, a que desvia a luz para a esquerda eu represento com sinal negativo. O limoneno, pessoal, ele é capaz de dar aroma para o limão e a laranja. Essas moléculas são imagens especulares uma da outra. Uma a gente se encontra no limão, que ele dá o aroma, o cheiro do limão, e a outra está na laranja. Se eu tiver com os olhos fechados e sentir o cheiro dos dois, eu consigo diferenciar a laranja e o limão. E é isso que faz com que essa substância tenha aromas diferentes. Só o fato de serem imagem especular uma da outra faz com que ela tenha aromas diferentes, que uma esteja presente no limão e a outra esteja presente na laranja. Beleza? Eu coloquei outra molécula aqui, que é a talidomida, tá? Que é um medicamento que foi muito popular nos anos 80, que ele tirava o enjoo de grávidas. Mas percebeu-se com o tempo de que, além de. Eu tinha um enantiômero que tirava o enjoo de grávidas no início da gravidez, e eu tinha um outro enantiômero, né? Que são figuras especulares, eu posso chamar de enantiômeros, tá? Que ela causava malformação, né, dos membros superiores e às vezes dos membros superiores e inferiores. Então foi um boom, foi um escândalo, tá? Até hoje há famílias e há pessoas que foram vítimas desse medicamento e que recebem indenização até hoje por conta desse erro dessas farmacêuticas que não fizeram os testes suficientes para entender que um causava a malformação, então que ele deveria ser retirado desse medicamento. E sim, tá? Eu posso, se eu tiver um que causa algum efeito, eu posso ir lá e retirar ele do meu medicamento. Eles não precisam ficar juntos o tempo todo, tá? Eu posso retirá-lo. E sim, eles interagem de maneiras diferentes com o meu organismo, tá? Eles têm propriedades diferentes, tá? Porque eles são isômeros. Isômeros são moléculas que têm a mesma fórmula, mas tem algo de diferente nela. No caso da isomeria áutica, é aqui uma imagem especular uma da outra. E só por esse fato ele já causa efeitos diferentes no nosso organismo, ele tem funções diferentes, tá?
Aqui, pessoal, vai ficar bem óbvio, né? Porque eu coloquei um asterisco nesse carbono. Portanto, esse é um carbono quiral. Vamos analisar os ligantes, só para a gente confirmar isso aqui. Observa que eu já vou colocar o hidrogênio. Esse carbono está fazendo 3 ligações, está faltando uma para 4. Então, para cá, para baixo, eu tenho o hidrogênio. Olha para cá, ele está ligado com isso tudo. Eles já são diferentes, o hidrogênio é diferente disso tudo. Agora vamos para a análise mais complexa, né? Que é olhar para dentro do anel. Daí aqui, lembra, qualquer diferença é uma diferença. Então, se eu subir esse ligante aqui, ó, tem uma ligação simples, tá ligado com carbono, que isso aqui é um carbono, e de repente está ligado com nitrogênio, e de repente está ligado com carbono novamente. Agora eu vou descer. Se eu descer aqui, observa esse carbono. Essa ligação está ligada com carbono, aqui está ligada com carbono e aqui também está ligada com carbono. Tem uma diferença, para cima é carbono, nitrogênio e carbono, para baixo é carbono, carbono e carbono. Já tem diferença. Então, por isso que esse carbono é quiral, porque ele tem 4 ligantes diferentes e eu coloco um asterisco nele, tá? Agora, pessoal, se eu analisar toda essa molécula, tá? Que eu não vou analisar todos os carbonos para o vídeo não ficar tão longo. Esse será o único carbono quiral que eu tenho. E eu tenho uma fórmula que ela vai me indicar quantos enantiômetros possui. Eu uso essa fórmula, 2 elevado a N. N é o número de carbonos quirais. Então, aqui eu só tenho um carbono quiral. Então, eu vou colocar 2 elevado a 1. E o 2, uma única vez, é o próprio 2. Então, eu falo que a molécula de talidomida, que é esse medicamento, ela possui apenas 2 enantiômeros, tá? E, para finalizar a isomeriótica, eu preciso falar de mistura racêmica. Mistura racêmica é quando um composto eu possuo 50% de substância que desvia a luz para a direita, vou colocar o Rzinho, e eu tenho 50% da substância que desvia a luz para a esquerda. Eu vou colocar o S maiúsculo, que é o que define que desvia a luz para a esquerda. Então, eu chamo isso de mistura racêmica. Elas estão em quantidades iguais, tá? Mas a atividade de uma não anula a outra, tá? Elas vão ter as suas funções ali, elas só vão estar em quantidades iguais. A que desvia a luz para a direita e a que desvia a luz para a esquerda. Beleza? Agora nós vamos para a saponificação. Saponificação é a reação de fazer sabão, né, pessoal? Para eu fazer sabão, eu preciso de 3 substâncias. Eu preciso do óleo ou da gordura, né? Uma fonte de triglicerídeo. Eu preciso da soda cáustica, que na verdade é a presença de uma base, tá? E eu preciso da água. Sem essas 3, não acontece a saponificação. Então vamos analisar por parte. Isso aqui ele chamou de glicerídeo, né? Eu posso chamar de triglicerídeo, eu posso chamar de ácido graxo, porque ele é derivado de um ácido carboxílico, tá? Esse aqui é o óleo ou a gordura, tá? Pessoal, a primeira coisa que eu preciso analisar, o óleo, a gordura, o triglicerídeo, o ácido graxo, ele possui na molécula, olha, um oxigênio que está preso entre carbonos e na sequência eu tenho a carbonila, que é o C dupla O. Quando eu junto isso tudo, eu falo que aqui tem uma função éster presente. Então, se falarem para você, o óleo e a gordura é um éster, tá correto, ele é um éster, porque possui uma função ali que caracteriza o éster na minha molécula, tá? Eu posso representar o éster dessa maneira aqui, ó. Eu tenho carbono, que está ligado com C dupla O, que é a minha carbonila, né? Na sequência, eu tenho um oxigênio que está preso entre carbono. Então, eu tenho carbono antes e aqui, né? Não preciso colocar porque eu sei que toda extremidade é um carbono. Então, aqui. E eu tenho a soda cáustica. A soda cáustica está aqui a fórmula dela. Professor, para que serve a soda cáustica? Para acontecer a reação de saponificação, eu preciso que meu meio esteja básico.
básico, ou seja, que meu meio esteja alcalino. Básico e alcalino são sinônimos, tá? E a soda cáustica é uma base. Eu coloquei aqui do lado só para a gente relembrar o que que é uma base, o que que é um ácido, o que que é um sal de Arrhenius, que é um conteúdo do primeiro ano. Aqui, pessoal, essa molécula HCl, se eu colocar ela em água, a água tem a propriedade de dissociar um pouco essa molécula da HCl. Quando ela dissocia essa molécula, ela forma H+ e Cl meio em meio aquoso. A presença do íon H+, pessoal, indica que a minha substância é ácida. O único positivo seu H+, indica que a minha substância é ácida, então HCl é ácido. Agora aqui, ó, a soda cáustica, né? Quando eu coloco ela em água, a água consegue dissociar a soda cáustica, formando Na+ e OH-. Não tem o H+, então não pode ser ácido. Mas ele tem o íon OH-. A presença de único íon negativo OH- indica que a minha substância é uma base, tá? E aqui eu tenho o NaCl, que é o cloreto de sódio. Quando eu coloco em água, a água consegue dissociar ela. Observa que não tem H+, não tem OH-. Isso aqui é um exemplo de um sal, tá? Antigamente eu sabia se era ácido, básico ou sal, experimentando, tendo gosto. Ácidos era que tinha gostos azedos, bases tinham gosto adstringente, que é o gosto pertento, por exemplo, quando eu como uma maçã verde, uma banana verde, e sais têm um gosto salgado. Mas, por exemplo, a soda cáustica, ela é muito corrosiva, eu não posso colocá-la na boca para ver se ela vai ter um gosto pertento, né? Porque ela vai corroer meus órgãos internos. Então, não, tem essa outra maneira, né, que foi o Arrhenius que começou esses estudos aí, colocando as substâncias em água. E eu tenho a água. A função da água é quebrar a molécula de gordura. Ela vai quebrar a molécula bem aqui, ó. Então, pessoal, é importantíssimo ter a água. Eu chamo a reação de saponificação de hidrólise alcalina. Hidro porque tem água, lise porque indica uma quebra e alcalina porque está no meio básico. Então, hidrólise alcalina. E quando eu vou fazer o sabão, eu mexo, agito bastante para ajudar com que a água consiga quebrar essa molécula de gordura para que a reação aconteça, tá bom? Esse triângulozinho aqui embaixo da seta indica que a minha reação acontece com calor, tá? Beleza? Então, o que que acontece? Essa molécula, quando ela é quebrada, a molécula de óleo de gordura, esse oxigênio vai ficar com acúmulo de carga negativa, tá? E observa, eu coloquei água, NaOH, ele vai se dissociar, vai formar Na+. E eu sei que na química os opostos, eles se atraem. Então, aqui, ó, esse oxigênio vai atrair bastante esse sódio, tá? E eles vão se ligar, eles vão se aproximar, tá? Então, aqui, observa, eu vou formar três moléculas iguais. Ó. Cada sódio vai vir próximo do oxigênio, vai formar aqui, no caso, três moléculas do que eu chamo de sabão, que é um sal orgânico, tá? Aqui eu percebi que não tem nem H+, nem OH-, né, com carga. Então, ele é um sal orgânico. É o sabão que nós conhecemos. Só que na química ninguém fica sozinho, né, pessoal? Eu fiquei com esse esqueleto aqui, ó, essa parte sozinha, porque o sódio veio, ele se ligou com o oxigênio, ele ficou sozinho. E aqui na soda cáustica eu fiquei com o OH que está sozinho. Como são três, cada OH vai vir para cá e eles vão se ligar, formando essa molécula aqui que é a glicerina ou glicerol, tá? Que também é um subproduto da reação de saponificação. Observa, glicerina ou glicerol, eu tenho a hidroxila ligada a carbono que só faz simples ligações. Isso aqui identifica que a minha glicerina é um exemplo de álcool. Tá bom? Guarda isso como memória para vocês que vai estar na prova também. E essa é a reação de saponificação. Beleza?
O que pode ser cobrado também é como que funciona o sabão, né? O sabão, pessoal, observa aqui, ó, esse R que é colocado é porque tem um monte de carbonos, tá? É uma cadeia carbônica grande, então para facilitar eu escrevi R. Então olha aqui, ó, uma parte com muito carbono. Esse rabo do sabão aqui, ele é composto por um hidrocarboneto, né? Só tem hidrogênio e carbono. E eu sei que todos os hidrocarbonetos, nós estudamos anteriormente, eles são apolares, tá? Apolar não interage com a água, tá? Porque na química iguais interagem entre si. Eu sei que a água é polar, então a água só interage com quem é polar. Então essa cadeia apolar não é capaz de interagir com água. Ela vai interagir com óleo, tá? Com a gordura. Se ela não interage com a água, ela não gosta da água. Eu falo que esse rabo, essa parte aqui, é hidrofóbica. Hidrofóbica, hidroágua, fóbica é porque tem fobia, né? A água, que não gosta da água. Então, essa parte apolar é hidrofóbica. E aqui, pessoal, olha, eu percebo que essa ponta aqui, ela tem polos, ela tem um polo negativo, ela tem um polo positivo. Então, eu falo que ela é polar. E a água também é polar. Então, é essa parte que interage com a água. Como que o sabão vai acontecer? Ele vai formar uma micela. Essa parte apolar vai se virar para a gordura, para a sujeira, para o óleo ali e tudo mais. Vai cercar ele, porque o óleo é apolar, vai interagir com a parte apolar. E na parte externa, eu vou ter a parte polar, que vai interagir com a água e vai ser arrastado. Então, por isso que a sujeira é arrastada ali, tá? E é assim que o sabão funciona. Então, pessoal, é isso, tá? É isso que vai ser cobrado, na prova de bloco. Espero que vocês saiam bem. Beijo e até mais.